Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, a minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, meu Deus é tudo, Pai, eu te amo. Tô fazendo a primeira partilha da escola, né? É muito bonito nessa parte que Jesus fala do quanto ele fica feliz ao falar da sua vontade, né? Que é o maior sonho dele, né? O plano dele sempre foi para isso, para ele ter esse momento, sabe? Sabe aquele momento que você mais espera, para você ter a conversa mais importante de todas, né? Como se tudo ele fizesse para chegar no momento de falar da sua vontade. Tipo assim, era a conversa mais importante que eu estava preparando para ter com a criatura, mas precisava esperar a criatura ter um amadurecimento, amadurecer essa ideia. Não podia ser, era algo muito importante, sagrado, que precisava de toda a atenção da criatura e de disposições que tinha que formar dentro da alma. Então, se ela fosse falada antes de hora, era uma conversa que não seria aproveitada. O ser humano teria um monte de dificuldade, de falta de entendimento, e ele não ia querer desperdiçar tamanha graça, né? Porque ele não veio falar sem propósito, ele não veio falar à toa, ele veio falar para. Quando ele está falando, ele está dando aquele conhecimento, ele já está dando aquilo como posse, aquilo já está acontecendo, aquilo já está sendo colocado na terra, sabe? Já está sendo colocado à disposição da criatura. Ele não falaria de uma coisa que não estaria à disposição. Ele não falaria assim, ah, gente, eu tenho uma vontade divina, um dom, tô pensando em mandar um dia, quem sabe, e é maravilhoso, é assim, assim, assado, não. Quando ele fala, e a palavra dele já é o dom, sabe? Eu achei bonita essa parte que ele fala no trecho assim, que ele vem junto com a luz, né? Que junto com essa luz é Jesus sendo enxertado na alma. Então, quando ele traz uma verdade, ele está nessa verdade. Você está recebendo a vida dele nessa verdade. Não é à toa. Você não está recebendo uma palavra qualquer, mas é a palavra que cria ele mesmo dentro de você. Então ele está nessa palavra. Ele vem escondido nessa verdade. Então, imagina a misericórdia se essa palavra é rejeitada. É Jesus que está sendo rejeitado, porque é ele que está vindo nessa palavra. Não é uma palavra qualquer, ele é o Verbo encarnado, né? Então é ele que está vindo habitar na criatura. Então imagina o que que é essas palavras da divina vontade, né? O que que é cada palavra da divina vontade, o que ela significa. Só Jesus mesmo que sabe o valor, o valor disso, e ele quer que a criatura aprenda a valorizar também como ele. Tem trechos do livro do céu que é tão forte que Jesus, ele, quando está vendo o escrito, né? Que a Luísa escreveu o livro do céu, ele abraça tão forte o escrito, né? Com tanto amor, tanto zelo, tanto carinho que ele tem por essas palavras, né? A alegria que ele tem quando uma alma está meditando essas palavras do livro do céu é muito mais do que ela estivesse lendo qualquer outra coisa. Ela está meditando o livro do céu, está conhecendo as verdades do Fiat Divino, está acima de qualquer outro conhecimento. As outras coisas ficam para trás mesmo, né? Porque esse conhecimento está acima de tudo, né? Então ele está todo olhos nisso. Tem que entender o seguinte: ele está todo olhos nisso, então ele quer que a alma esteja toda olhos nisso. Por isso que ela deixa as outras coisas para trás. As coisas de conteúdos antigos que ela leu, né? De devoções, de santidade humana, de livros. Entende? Não é que está jogando fora a vida dela, não é que está dizendo para ela que não valeu a pena o que ela leu. Mas ele está dizendo que ela está indo para um outro patamar, que ela está crescendo na fé, que ela está avançando, que ela está mergulhando agora, que ela está indo mais fundo. E ele quer que ela amadureça, né? Porque aquilo ali foi meios que Deus deu para trabalhar a inteligência do ser humano, para trazer conhecimento para o ser humano, para formar disposição do ser humano para abrir, né? Graças para que ele pudesse conhecer a divina vontade. Então, foram meios que Deus colocou, mas não é o fim. O fim não é. O fim é o homem voltar à ordem. E para voltar à ordem, ele tem que conhecer o livro do céu, ele tem que viver o livro do céu. Então, é muito mais esses conhecimentos. Então, Deus deixa as outras coisas de lado e está te convidando a deixar também. Não é que essas coisas não são importantes, não é que essas coisas não serviram para os propósitos anteriores, que foi para preparar a pessoa
para viver na divina vontade, para trabalhar nela a vida da graça, né? O estado de graça, né? Porque ela tem que estar em estado de graça. Foi preparar ela, mas ele quer mais, né? A morada dele mesmo numa pessoa depende da concentração desse conteúdo. Então, é muito mais o que ele está fazendo quando ele vem falar da vontade divina. Então, todo o empreendimento dele, toda a atenção dele, toda a concentração dele está em formar a alma. Então, para isso, ela também tem que deixar as outras coisas e se concentrar na divina vontade, do mesmo modo que Jesus está todos os olhos nesses escritos, está todos os olhos no livro do céu, está todos os olhos nessa compreensão em trabalhar isso na alma, a criatura também que vem convidada a viver na divina vontade, que faz os 31 dias, lá nos 31 dias ela já tem que fazer esse abandono, ela já tem que fazer essa entrega, ela já tem que ficar à disposição da vontade divina 24 horas. Não é que ela não vai ir à missa, não é que ela não vai rezar, mas é no tempo que a própria vontade divina proporcionar isso para ela. Por quê? Porque ela precisa estar liberada, vamos dizer assim, né? Para Deus, porque Deus pode falar com ela, Deus pode querer algo dela em qualquer momento. Entende? A vontade divina pode se apresentar meio que contrariando os seus planos, né? Às vezes você vai lá e fala assim, eu vou rezar 6 horas da tarde um terço, né? Já que agora eu tenho uma folga aqui, eu vou rezar. Talvez você pense assim, eu vou rezar, estou acostumada a rezar o texto 6 horas. Mas a vontade divina te dispõe uma outra situação, sei lá, um filho seu fica doente 6 horas da noite, no horário do seu texto. Aí você vai falar, poxa vida, aconteceu isso para atrapalhar o meu plano. Aí você não tem plano. Quando você está livre, Deus pode mandar a bomba que Ele quiser. Ele pode vir e trazer uma situação para você e te visitar com aquela situação a hora que Ele quiser, porque você está disponível, desapegado, sem colocar horário e agenda para Jesus. Não tem horário e agenda para Jesus agir. Então, de repente, eu coloco uma situação que vai contrariar aquele plano, né? De repente, você seria 6 horas da tarde rezar, mas aí um filho seu ficou doente, você teve que levar para o hospital. E levar o filho para o hospital é a vontade de Deus. Você levar o seu filho para o hospital, você não vive para o seu consolo espiritual. Você vive para fazer a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus te apresentou naquela circunstância. E você tem que ser a mãe que o seu filho precisa. Então, levar o filho para o hospital é um ato na vontade de Deus. É um ato correto de ordem, né? Então, você vai e leva o seu filho para o hospital e você vive assim, desapegado, de ficar emburrado, de ficar chateado, de ficar preocupado com algum consolo, né? Entendeu? Porque você vive para a vontade de Deus. E ali Deus vai falar com você. E Deus vai falar, e Deus pode querer falar com você em qualquer situação. Mas qual que é o problema de quando? Por que que nós temos que desocupar das outras coisas? Porque quando a gente estava concentrado nas orações, nas devoções, só a gente que falava, Deus não podia falar. Era mais a gente pedindo, falando, já propondo para Deus pensamentos. Era a nossa inteligência já propondo uma meditação, já propondo uma oração e já pensando, agora eu vou rezar isso, depois eu vou rezar aquilo. Então você não tinha um momento de silêncio para ouvir a Deus mesmo, puramente o que ele tem para dizer. Era você falando com ele, era você falando para ele, era você escolhendo a oração que ia agradar ele, mas você escolhia a oração que te agradava, que te trazia algum conforto espiritual, uma alegria, uma paz, um descanso, né? Que você estava acostumado a rezar. Então Deus encontrava a criatura sempre ocupada com suas petições, sempre fazendo as suas petições, né? Sempre dizendo o que precisa, sempre dizendo o que está querendo, enfim, totalmente concentrada, né, naquilo que ela está dando para Deus. Era ela dando para Deus. Ela não estava concentrada em receber uma luz de Deus, em receber de Deus uma informação, uma compreensão. Ela não estava preocupada em ouvir o que Deus tinha para dizer naquele dia, porque ela já tem um cronograma. Hoje eu vou rezar isso, depois eu vou rezar aquilo, lá depois eu vou fazer a oração das Santas Chagas, depois da medalha milagrosa, depois da Sagrada Face, depois disso, depois daquilo, né? Então ela já tinha temas, ela mesma já tinha temas, né? Ela já escolhia.
né? Mas e Deus, como ele ficava? Ele não podia falar nada novo, ele não podia vir falar porque a criatura não estava aberta para receber, ela estava concentrada nela dando alguma coisa, nela oferecendo alguma coisa. E ela precisava, e ela sempre sente a necessidade de todos os dias fazer a mesma coisa, e se não fizer, ela sente que está em pendência. Porque o que ela fez antes não valeu para outro dia, né? No dia seguinte, né? Como se expirasse, né? Só valeu para aquele dia e venceu. O meu texto só valeu, o texto da segunda só valeu para o texto da segunda. O texto da terça-feira só valeu para terça-feira. O texto da quarta só vale para quarta-feira. E na vontade divina é totalmente diferente. Na divina vontade é totalmente diferente. Todos os atos que nós fazemos, um texto que você reza, você está rezando ele todos os dias. Uma oração que foi feita uma única vez, uma Ave Maria, não é só uma Ave Maria, mas são milhões de Ave Marias infinitas, com valor infinito. Uma Ave Maria que você reza tem valor infinito. Uma missa que você foi tem valor infinito, né? Os atos, eles, quando são feitos na divina vontade, eles não são atos que expiram, que duram pouco, que valem só para uma pessoa e para um momento, mas são coisas eternas e que vai ajudar as pessoas do passado, do presente e do futuro, as almas do purgatório. Então, assim, alcança o infinito, porque é feito na vontade de Deus. Então, você não tem que ficar chateado se num dia você conseguiu rezar o texto, no outro dia você não conseguiu. Entende? Quando você é uma pessoa totalmente disponível para Deus, é Ele que escolhe a programação, não é você. E você fica totalmente concentrada em ouvir. Isso não teve na Terra. Você tem que entender que é 6.000 anos esperando para isso acontecer. A criatura silenciar. Quem ficava em silêncio era a divina vontade, que ficava em silêncio, agindo escondido em tudo, porque tudo foi ela, mas ela não era reconhecida, ela não podia falar dela, não podia falar, oh, eu existo, eu sou a divina vontade, e eu faço isso, eu faço aquilo, né? Deus não podia falar nada e tinha que trabalhar na vida das pessoas escondido, calado. E as pessoas é que ficam falando. Elas é que vêm e ficam falando. E Deus fica calado. Na santidade divina é diferente. A gente cala. Então, por isso que a gente precisa estar liberado, disponível, aberto. E Deus vai falar o que Ele deseja. Se Deus quiser que você reze o texto, vai aparecer a oportunidade, né? Alguém chama você na igreja, olha, vai ter um texto aqui à tarde, vem aqui rezar e você vai estar disponível. Você vai perceber que a circunstância, se for para acontecer, vai estar livre, você vai estar liberada para aquilo, né? Tudo vai concorrer para você ir, você vai ver que não vai ter no que dá para você ir, dá para você sair de casa, não tem nenhum impedimento para você fazer aquele ato. Então você vai ver claramente que é a vontade de Deus, porque não vai ter nenhum impedimento para você fazer aquele ato. Mas vai ser a hora que Deus quiser que você reze. Mas se você rezar um dia só na semana, o terço, né? Ou o dia que você rezar, ele tá valendo como se estivesse rezando eternamente. Entende? E todas as orações que as pessoas estão fazendo na terra, adorações, orações, louvores, gratidões, grupos de orações, missas, retiros, pregações, missões, você está em tudo, tudo te pertence. Tudo te pertence. Ele fala que quem vive na divina vontade é o pé do missionário. O missionário está lá, caminhando lá, entendeu? Por causa da sua vida. Você está lá, você te pertence àqueles atos, daquelas criaturas. Então você está lá também sendo missionário, você está na boca do profeta, você está na oração que está sendo feita, você está na missa, tudo, 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 tudo. Entendeu? Então é muito grande esse mistério. Então, é algo que Jesus não conseguia antes, a criatura silenciar. Fazer silêncio e ela ouvir Deus e aprender ela a receber de Deus antes dela fazer alguma coisa. Qual que tem que ser o movimento da criatura? É responder a Deus, corresponder a Deus. Depois que Deus fala e informa e concentra nela. Isso ele não tinha isso. A criatura saber abdicar e dar o seu tempo para Deus, dar a sua inteligência para Deus, dar a sua memória para Deus, dar sua vida para Deus, né? Em vez dela ficar preocupada dela conseguir coisas, mesmo que coisas santas, mas ela conseguir graça, ela conseguir ajuda espiritual, ela conseguir santidade para ela.
ela conseguir coisas. Então a criatura não estava preocupada em ouvir Deus, os desabafos de Deus. Achava que Deus nem tinha o que falar para elas, porque Deus não tinha interesse de falar de coisas sagradas e mistérios infinitos para a criatura, que é uma mera criatura, né? E é totalmente enganoso esse pensamento. Nós fomos feitos para receber de Deus, receber essa vida de Deus. E como se recebe a vida de Deus? Recebendo os seus conhecimentos, recebendo luzes na nossa inteligência sobre Deus, recebendo informações sobre Deus, recebendo esses conhecimentos sobre a vontade de Deus. Então, é o tempo que, como a divina vontade tem tanto para concentrar, tanto para pedir de nossos atos, então, ele quer a disposição total da criatura sem ela exigir nada, sem ela ter um cronograma, um plano pessoal. Você não tem mais planos pessoais, nem de oração, né? Tudo fica dentro da vontade de Deus. Não é que você não vai para a missa, não é que você não vai comungar, não é que você não vai se confessar, mas é tudo dentro do momento que Deus proporcionar para você viver aquilo, né? E dentro da ordem que ele já colocou, missa nos domingos. Não vai mudar. Ao contrário, você vai participar com muito mais amor e mais atento a Deus do que nunca. Porque às vezes a gente estava nesses lugares também, mas mesmo nesses lugares a gente Deus não podia falar com a gente. Mesmo na igreja, Deus não podia falar com a gente. Era só a gente falando, pedindo, propondo, pensando, julgando. E Deus não podia falar nada. Você estava na missa, mas o objetivo era de se alimentar da palavra de Deus. Você saía mais derramando um monte de coisa para Deus, enchendo Deus lá com suas coisas. E Deus não podendo falar nada. Entendeu? Porque ele conta. O que que é o desocupar que ele quer da criatura? Não é que você vai abandonar a família, não é que você vai abandonar filhos, não é que você vai viver nas montanhas, não é que você vai se fechar, né? Não é que você vai deixar de ir para a missa, para a igreja, porque Jesus vai morar em mim, não precisa ir nada a ver. Isso é humano que racionaliza e entende tudo errado. É a sua mente, é a sua concentração, é o seu foco. O seu foco antes era em pensar um monte de coisa, mesmo que era coisa santa. Você ficava preocupada com a ladainha tal, com a oração tal, com fazer isso, com fazer aquilo, e muitas vezes era preocupação pessoal com a sua própria salvação, né? Não tinha um fim de amar a Deus, não tinha um fim de trabalhar em prol das criaturas, não tinha um fim de ajudar os outros, não tinha uma finalidade universal, era sempre uma busca pessoal, né? Mesmo que seja você pedir por alguém, eram pessoas próximas, né? De você, familiar, mas não o fim universal, não nos interesses de Deus, né? Não de você fazer aquilo que Deus deseja. Não tinha isso, não tinha isso, né? Então, é totalmente diferente, muda o seu foco, muda a sua atenção, a sua disposição é para Deus. Então, você esvazia de querer alguma coisa, você esvazia de buscar sua santidade pessoal. Você esvazia de pensar em você. Você vive às custas de Jesus. Ele fala que quem vive na divina vontade está por conta dele. Deixa que Jesus resolve. Ele falou que quem vive na divina vontade sobe a escada de ouro. É outro Cristo. Não vai ter o seu nome. Não vai ter o seu rosto. Não vai ter o seu kit de... A sua mala de devoções. A sua mala de indulgências alcançadas. Né? De tesouros que você conseguiu. Que você alcançou para você apresentar para Deus e falar, olha, me aceita aqui no céu que eu já tenho muitas indulgências. Não. Você vive às custas de Jesus, você vive da vida de Jesus. Entende? É ele que deixa que ele resolve essa parte. Né? Ele fala, cuida dos meus interesses, né? Eu que cuido do filho da divina vontade. Então você vive para os interesses de Deus. Então a prioridade vai ser a vontade de Deus. A prioridade vai ser isso. Então, tem os atos divinos que Deus quer através de você, porque antes, a gente, mesmo que a gente fazia coisas para Deus, aí era o nosso ato humano para Deus. Era um ato humano, igual os santos faziam. Mortificações que eles criavam para Deus e oferecia para Deus, né? Aí eu vou ficar uma semana sem comer, eu vou oferecer para Deus. Eu vou ficar em jejum por 40 dias e oferecer para Deus. Aí o São Francisco, para vencer um vício, né? Pulou no meio dos espinhos. Aí eu vou oferecer sofrimento para Deus.
Aí eu vou colocar silício, vou dormir no chão. Mas era a própria pessoa propondo já algo e oferecendo para Deus. Então era o humano dando para Deus. Agora é Deus dando a Deus. Então é Deus através de você, fazendo os atos divinos. Não é mais atos humanos de uma criatura pensando com o fim humano, que o fim humano é você pensar naquilo que é temporal, pensar naquilo que é para te ajudar aqui e agora, né? É você fazer uma coisa pensando na sua própria santidade. E qual que é o ato divino? O ato divino a gente não pensa em nós. A gente só pensa no universal, na glória de Deus e no bem das almas. O que você faz é em nome de todos, são atos de reparação, que atinge o passado, o presente e o futuro, todas as almas. Então, é Deus fazendo através de você. E o que Deus faz, ele dispensa para todo mundo, né? Não é uma coisa concentrada para você, para a sua pessoa, ficar linda e maravilhosa. Então, como que ele vai trazer os atos divinos para você se você já tiver um cronograma para apresentar para ele? Se você já acordar cheio de expectativas, Ruth, mas eu tenho já um cronograma, Ruth, sei lá, eu sou ministra da Eucaristia e eu tô na escala já, eu já acordei sabendo que tal hora eu tenho que estar na missa. Mas quem te fez ministro da Eucaristia, né? Quem te colocou lá? Essa coisa fixa, definida, né? Que Deus te chamou e você já era um ministro da Eucaristia, de repente. Mas quem te deu aquela missão, né? Não é você que está fazendo, é diferente. Antes era você fazendo com fim humano. Quando você ia ser ministro da Eucaristia, às vezes você tinha a preocupação de ser muito virtuosa, de não faltar em nenhuma reunião, de fazer bem bonito para as pessoas acharem, nossa, como ela apresenta Jesus, olha como que ela fala corpo de Cristo para as pessoas, olha o jeito dela de agir, né? Como ela é caprichosa, olha como ela vem bem arrumada. Olha, às vezes você se preocupava com elogio, você ficava se vendo para prestar atenção se você estava fazendo tudo perfeito, tudo bonito. Você não aceitava nenhuma humilhação, você não aceitava fazer nada de errado. Se você tropeçasse, sei lá na frente da igreja, você ia ficar. Ai, nunca mais eu volto, sei lá, umas visões bem assim, sabe? Você não aceitava, se eu passar raiva nesse ministério, o campo fora, é o campo fora. Então você buscava algo através daquilo. Agora você não tem mais o fim humano, você tem o fim divino. Se torna ato divino por causa das intenções, por causa da finalidade do ato. Agora você vai continuar você por nenhum interesse, porque se Deus falasse para você não, tudo bem. Não é uma coisa que você faz questão, não é uma coisa que você faz por você, é uma coisa que você vai fazer para Deus, unicamente visando a glória de Deus. Se ficar bom, ótimo. Se dar errado, foi a vontade de Deus também. Se de repente alguém achou você com a cara ruim, né? Na hora que você foi falar lá o corpo de Cristo para a pessoa, ela não achou que você foi uma ministra tão acolhedora. Não importa, só importa Deus. Então, e não importa se você tiver que dizer não em alguma escala, porque a vontade de Deus, de repente, é você dizer não, porque você não está bem, você está doente, e você não está preocupado em mostrar se você, nossa, eu nunca falhei, eu nunca disse não, eu nunca faltei, né? Você não está preocupado com o que as pessoas pensam de você. Você não está preocupado em ser bonita para o padre. Você tem outra finalidade. Então, o ato é para Deus. É só para Deus ganhar. É só para Deus tirar ali o que Ele quiser, né? E se Ele quiser tirar de você reparação, humilhação, Ele vai tirar. E você não tem apego. Apego à sua pessoa. Apego a passar alguma vergonha. Apego em sofrer alguma humilhação do padre. Apego em sofrer alguma humilhação das pessoas, né? Entende? Muda tudo, 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 tudo no seu ato. Então, você não é mais um humano fazendo o ato. Pode parecer que você está fazendo a mesma coisa que todo mundo faz. Mas por que que muda? A nossa vida não é diferente das pessoas, se você ver. As outras pessoas também, que não vivem na divina vontade, têm compromisso na igreja, têm filhos, têm marido, têm trabalho. Mas qual que é a finalidade para a qual elas vivem? Né? Qual que é a prioridade de tudo que elas fazem? Qual que é o pensamento primário quando elas vão fazer as coisas? Qual que é o fim que elas fazem as coisas? Isso é que muda, né? Você tem o conhecimento, a finalidade e o entendimento de que é para Deus e é Deus, é o que Deus também permitir no seu trabalho. Você não precisa preocupar em ser a pessoa mais perfeita, em ficar fora do horário de expediente para mostrar se é funcionária do mês, para ser a funcionária do mês.
Você não fica preocupando com estima, de ter estima do seu chefe, de ser considerada a melhor trabalhadora ali. Você só faz para a glória de Deus, então muda tudo. E se no outro dia você for demitida, amém também. Você não fica pegado ao trabalho, você não fica pegado ao salário que recebe no trabalho, você não fica pegado aos colegas de trabalho. Então a sua finalidade é viver para a glória de Deus. Muda tudo. É a mesma vida e ao mesmo tempo não é. É uma vida totalmente, uma mudança de 360 graus, totalmente diferente. Por causa que você está, não é você fazendo aquilo, é Deus em você, você entende isso. E é para Deus, é o que Deus quiser fazer, como Ele quiser. Sem você ficar visando perfeição, sem você ficar visando em virtude, em ser linda, perfeita em tudo que você está fazendo. Sem você ficar com a cabeça presa também no que você está fazendo, porque você está ali fazendo por amor a Deus, mas já está com a mente livre para ficar meditando as coisas de Deus. Para ouvir o que Deus tem para dizer. De repente tem um desabafo para fazer. Você está lá na igreja, mas Deus está desabafando. Você está lá sendo ministro da Eucaristia e Deus está desabafando com você. Olha quantos filhos vêm me comungar sem amor e está te mandando uma amargura daquelas. Então você tem que estar disponível para ele. Se você ficar ocupada, preocupada, prestando atenção se as pessoas estão gostando do que você está fazendo, prestando atenção no que os outros estão falando lá, se você ficar ocupada em você mesmo, concentrada nas coisas humanas, você não presta atenção em Deus. Passa desapercebido os atos divinos. E você vai achar que está fazendo atos divinos e está fazendo ato totalmente humano. Achando que está fazendo ato divino, mas você está fazendo o que você quer. Você está fazendo do jeito que você quer. Entende? Oi, bem. Tô chorando aqui, neném. Já tá cansada da brincadeira. Eu deixo ela brincando pra mim gravar. Ela gosta aqui do brinquedo. O brinquedo tá ajudando a desenvolver a. Ela já tá entendendo a mãozinha dela. Ela já tá conhecendo a mãozinha dela. É muito bonitinha. Ela descobriu as mãozinhas. E o brinquedo ajudou, porque esse brinquedo estimula ela a tocar os objetos. E quando ela vai tocar os objetos, né, ela tem que com a mãozinha dela ir até o objeto e pegar o objeto, né? Com isso, ela mesmo tendo que tocar, para ela fazer o som e tudo, ela tem que ir lá e tocar, né? Com isso está ajudando ela. Com isso eu comecei a perceber que ela está descobrindo as mãozinhas e os pezinhos também. Já está começando, que ela está pegando e cutucando com os pés também o brinquedinho, né? É bem bonitinho o brinquedinho. Aí é muito bonitinha essa fase, né? De ver a criança tomando consciência que tem as mãozinhas, que tem os pezinhos. É bonitinho demais, né? É tudo a criatura crescendo, né? Tudo é a vontade de Deus, né? Acontecendo, né? É muito bonitinho, né? Você vê a caminhada do bebezinho assim, né? Vai tomando consciência de cada coisinha, né? Vai se acostumando com as pessoas, né? Conversa muito, ela tenta se comunicar o tempo todo, ama conversar, ama conversar. Tudo ela faz força para conversar. É muito bonitinho. Aí Deus nos vê assim também, né? Na divina vontade. De bebezinhos, né? Iniciantes, de bebezinhos, vai tomando consciência das coisas, né? Mas para a gente aprender, viver essa etapa de ir aprendendo, se esvaziar já é o início. Você não pode chegar exigindo, você não pode, se você chega assim já, se você não está disposto a esvaziar, para aprender, para ouvir, você tem que se concentrar. É muita escola para ouvir, para trazer esse crescimento, desenvolvimento, para você entender a divina vontade. É muita coisa, é 36 volumes para estudar. Você acha que Nossa Senhora vai ficar chateada se de repente o rosário ficar devendo? Se ficar devendo as orações que você tem que entender que tem uma coisa que Jesus fala que é muito importante no livro do céu. Não é só a partir no momento que você vem viver na divina vontade que ele cobre tudo e que tudo que você faz tem valor divino. O seu passado também é coberto. Tudo que você rezou fica na divindade. Tudo que você rezou, porque é passado, presente e futuro. É o passado, presente e futuro. Então tá tudo suprido. Então, uma vez que você resolver Maria, vai ser eterno. Entendeu? É tudo suprido a sua vida. Tudo que você aprendeu, tudo que você conheceu, tudo está na divina vontade. O seu passado também. Só que agora Deus está te dando a nova etapa. Entendeu?
Então, você precisa se concentrar. E isso vai deixar Nossa Senhora muito mais feliz. O que que a Nossa Senhora pediu nos 31 dias? O que que ela mais pede para nós? Né? O que que ela mais quer? Ela quer o desapego da vontade humana. A vontade humana quer escolher as coisas, até as coisas santas.